Amém, igreja. O som tá baixinho aqui. Estou com a voz baixinha hoje. Uma boa noite a todos, né? Já estava aqui. Quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando nesta noite. Levanta a mão quem está nos visitando nesta noite. Amém, que bênção, né? Que você possa ser bem-vindo. Nós temos um presentinho para você, né? A liderança fica aí a postos, tá bom? É isso, faz isso aí mesmo, tá? Não esquece de abençoar a vida desses nossos visitantes, para que eles possam se sentir muito amados. Estão se sentindo amados? Amém? Então, fica nessa paz aí que Deus tem muito para fazer nesta noite, amém? Gente, primeira coisa que eu quero pegar na orelha de vocês. Quantos estão em dia com o seu plano bíblico? Aê, mas tem uns que estão falhando, né? Quem está falhando aí? Então, gente, eu quero incentivar você a colocar o teu plano bíblico em dia, né? Nós estamos aí com aproximadamente 4, 5 capítulos por dia. Então, se você não está em dia, coloque ele, leia mais, sabe? Faça ali, se você está lendo meia hora, faça 1 hora dessa leitura, mas coloque em dia. É muito importante que você esteja acompanhando junto conosco, porque é um tempo de crescimento. Nós estamos num plano bíblico anual, né? E eu quero que todos concluam, cheguem ao final do ano, lendo, talvez a sua primeira vez, né? A Bíblia inteira. Amém? Então, esteja conosco. Se você não pegou a sua folhinha e deseja fazer parte, gente, a gente começou no dia 4 de janeiro agora. Então, estamos há 2 semanas desse plano. Dá tempo de você recuperar o tempo perdido, né? Ou começa ali, onde você, no dia, né, de hoje, por exemplo, dia 17, e a folhinha está lá atrás, certo? Então, não deixe de participar. Amém? Outra coisa, se você gostaria de ofertar ou dizimar na maquineta, também nós temos a maquineta aqui atrás, tá bom? Então, só para te informar. Outra coisa, gente, estamos começando a voltar com nossas atividades, né? Está acabando o recesso. As que mais ficam interessadas no fim do recesso são as mães, né, Andressa? São as mães que ficam quase doidas, né? Mas ainda não voltou as crianças ainda, tá, gente? Só volta em fevereiro. Mas amanhã voltamos com adoração e intercessão. Coloca lá, Nath, isso mesmo, adoração e intercessão. Retorna amanhã, não mais às 19 horas, mas sim das 20 às 21 horas. Certo? Então, esteja aqui, é um tempo precioso para nós estarmos adorando e intercedendo, é um tempo mesmo para que você possa estar orando por pessoas, colocando este bairro, colocando a nossa igreja, a tua vida diante de Deus. 1 hora, gente, das 20 às 21 horas, amém? Conto com você, liderança. Você precisa estar aqui, tá bom? Só para dar uma puxada, assim, sabe? Você precisa estar aqui, porque você vai ser aquele que vai incentivar tuas ovelhas. Amém? Outra coisa, gente. Start. Nós temos Start, já voltando novamente. O que é o Start? O Start é o nosso trilho de novos começos, tá? Onde a gente, depois do curso de membresia, temos esse curso que acontecerá no dia 23 e 24 de janeiro, num sábado e num domingo, o módulo 1 e o módulo 2, dia 30 e 31 de janeiro, os dois, né? Ou seja, o módulo 1 e o módulo 2, a partir das 9 da manhã, certo? Sábado e domingo. Vamos fazer um intensivão aí, vai ser bem bênção. Tem umas matérias bem boas, você vai aprender muito de Deus e faz parte do trilho da igreja. Se você ainda não fez, é importante. Preciso ter feito o curso de membresia antes? Não. Pode fazer o Start, porque logo já lançaremos novamente um curso de membresia. Amém? Então, quem gostaria de fazer Start, procure o Luiz, faz aí lá atrás, e dá o seu nome, porque é importante que você esteja fazendo. Amém? Vamos chamar o pregador, né? Boa noite. Vou falar que é o pregador mais bonito. Se você acha, está tudo certo, amor. Glória a Deus, né? Se a minha mãe e minha esposa me acham bonito, o resto está tudo certo. Amém, pessoal? Boa noite, queridos. Quem está com sono, dá glória a Deus. Eita, tem 1 ou 2 aí com sono.
Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aí, tem mais gente feliz com Jesus do que com sono. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Sejam bem-vindos. Eu estou vendo que tem bastante gente nos visitando essa noite. Quem nos visita, por favor, levanta a mão só para a igreja ver você. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Saibam que estão em casa, saibam que essa é a casa do Pai de vocês, então vocês têm liberdade nesse lugar, vocês são amados nesse lugar, e é um prazer tê-los aqui. Espero poder vê-los mais vezes em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, essa noite nós vamos dar continuidade ao processo chamado 2021. 2021 não é só um ano, 2021 é um processo. Amém? 2021 é um ano de nós vivermos a gratidão, e viver a gratidão é sempre um desafio, porque muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem que nós não devemos ser gratos. Muitas vezes se levanta, ou será que é só comigo, muito motivo para a gente murmurar, é ou não é? Não é verdade? Só que, se você desenvolve, e aí eu quero fazer aqui um parêntese, gratidão, querida, é como um músculo, você precisa desenvolver. Não adianta você dizer, eu nasci com isso, ou eu não nasci com isso. A gratidão é desenvolvida na nossa vida segundo nós treinamos a gratidão. Então, amado, é tempo de desenvolver a gratidão para acabar com a murmuração. Você desenvolvendo a gratidão e acabando com a murmuração, você começa a viver um ambiente de legalidade para viver a plenitude de Deus na tua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Gente, quem sabe quais são os 5 pilares para 2021? Estamos falando sobre eles direto. Fora os visitantes, você que é da igreja, você tem obrigação de saber. Qual que é o primeiro pilar? Fé. Qual que é o segundo pilar? Santidade. O terceiro? Intimidade. O quarto? Comunhão. E o quinto? Serviço. Esses 5 pilares vão desenvolver a nossa vida com Deus em um ambiente de gratidão. E eu lembro que há algum tempo atrás, eu conversando com vocês aqui em uma ministração, eu comentei que não foi à toa que o pilar da intimidade ficou bem na quarta-feira, que foi o meio da Semana das Primícias. Porque intimidade, querido, dentre todos esses, tem um lugar central. É impossível você perseverar na fé sem intimidade, é impossível você crescer em santidade sem intimidade, é impossível a comunhão sem intimidade, e é impossível um ambiente de serviço com o coração correto sem intimidade. Inclusive, por falar em serviço, ontem à noite nós tivemos aqui, eu fiquei muito feliz, o início da nossa Fire Social, né? Estávamos aqui, o Flávio, a Andressa e eu e mais um grupo, e nós demos início ao trabalho social dessa igreja. Eu estou falando isso porque se você tiver o desejo de trabalhar na área social da casa, Flávio e a Andressa estão ali, levanta a mão, meus lindos. Vocês podem procurá-los no final do culto, eles vão ter o maior prazer de direcionar vocês para esse trabalho. Amém, amados? Então, intimidade, querido, tem um tema central. E esse tema central da intimidade, ele nos leva à plenitude do propósito do que Deus tem para nós. Eu vou falar diferente para você entender. É impossível você viver o propósito de Deus na sua vida sem intimidade. Intimidade com quem? Com Deus. Porque toda outra intimidade vai depender primeiro da tua intimidade com Deus. Amém? Estamos entendidos? Beleza? Então, o título da ministração de hoje é um pouco grande. Se você tem o hábito de anotar, anote. Se você não tem, eu quero convidar você a ter esse hábito de começar a anotar as ministrações. É um hábito muito saudável e ajuda na fixação. Querido, o título da ministração é: o despertar de um propósito passa pela intimidade. O despertar de um propósito passa pela intimidade. Repita comigo: o despertar de um propósito passa pela intimidade. Isso tem que ficar fixo na nossa cabeça. Amém? Abram as Bíblias de vocês lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 5 ao 10. Eu vou estar lendo aqui na versão NVT, é a mesma que vai estar no telão. Se você tem outra, pode ler na sua versão também, ou se preferir, pode acompanhar no nosso telão.
Amém? Tiago, capítulo 4, versículos 5 ao 10. Eu vou pedir só para apoio da casa, me dá um copinho com água, por favor. Está quente hoje, a boca fica seca. Tiago, capítulo 4, versículos 5 ao 10. Fala o seguinte: o que vocês acham que a Escritura quer dizer quando afirma que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que interessante que a palavra de Deus comenta aqui. O versículo já começa falando que o Senhor tem ciúme de nós. Então pare para pensar, irmão, os casados aqui, né? Vamos pegar os casadinhos, as casadinhas. Eu tenho base bíblica, querido. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero dizer para você que o ciúme tem uma forma saudável e uma forma doentia, ok? Eu não estou aqui apoiando ciúmes, principalmente ciúmes apoiados em feridas, apoiados em inseguranças e apoiados na sua própria natureza pecaminosa. Porque muitas vezes nós medimos o outro pelo que nós somos. Então, se você sente ciúme, provavelmente o outro deveria ter motivo para sentir ciúme de você. Mas existe um lado saudável no ciúme, que é aquele lado do saber que o outro lhe pertence. No casamento, a palavra de Deus fala sobre isso, marido e esposa são uma só carne, amém? Então, querido, eu tenho plena confiança na minha esposa, de verdade, eu tenho plena confiança na Daiane. Porém, eu não gostaria de maneira nenhuma de ver outra pessoa tentando desenvolver um laço, uma relação de intimidade que não lhe coubesse, indo além dos limites de um relacionamento saudável. E eu também ficaria de orelha muito em pé se algum dia minha esposa chegasse a dar a honra que ela só deve dar a mim como marido, e eu não estou aqui dizendo que é só a esposa que deve honrar o marido, mas o marido também deve honrar a esposa, e eu tenho certeza que ela também ficaria muito incomodada se de repente ela visse a mim tratando uma outra pessoa como eu só deveria tratar ela. Por acaso eu falo algo diferente do que algum casal aqui vive? Qual o marido que gostaria de ver a sua esposa tecendo 1000 elogios a outra pessoa enquanto ela não elogia você? Maridos, quem gostaria? Ninguém. Esposa, quantos gostariam de ver o seu marido, ver a sua esposa tecendo 1000 elogios? Aliás, esposas, quantas gostariam de ver os seus maridos tecendo 1000 elogios a outras mulheres, enquanto eles não dão devido valor a você? Algum de vocês gostaria? Não, não gostaria. Da mesma forma, o Espírito de Deus que habita em nós, querido. A palavra de Deus fala que o Espírito tem ciúme de nós, que o Senhor busca ter conosco um relacionamento, e um relacionamento de intimidade. Tem algo que eu acho incrível na Bíblia, e isso fica bem claro quando nós estamos fazendo ali o plano bíblico. Porque no plano bíblico nós estamos lá em Gênesis, e lá em Gênesis fala sobre Deus se revelando ao homem, Deus se revelando à humanidade. Ele se revela a Noé, sim ou não? Quem está em dia aí, é ou não é verdade? Não é Deus que se revela a Noé? Não é Deus que se revela a Abraão? Não é Deus que se revela a Jacó? Deus não se revela a Maria quando vai nascer o menino Jesus? Não é assim que funciona? Deus se revela ao homem, então Deus sempre busca um relacionamento conosco. Só que nós, por nossa vez, muitas vezes, damos para outros, e quando eu falo outros, eu não falo só de pessoa, irmão. Eu estou falando de pessoa, eu estou falando de situação, eu estou falando de coisas, eu estou falando de coisas com que você gasta o teu tempo. Nós damos para outros a intimidade, a importância e o valor que nós só deveríamos dar para Deus. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que essa é sempre a inclinação da nossa carne. E aí o versículo continua: contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Por que você tem que se submeter? Você tem que se submeter porque a tua carne de livre e espontânea vontade não vai
inclinar-se à vontade de Deus. Amém? Olha aqui para mim. Deixa eu deixar claro isso para você. A tua carne, de livre e espontânea vontade, não vai se submeter a Deus. É necessário uma decisão, um esforço, um sacrifício constante de perseverança para que nós venhamos nos submeter a Deus. É necessário um esforço e uma perseverança para que nós venhamos resistir ao diabo e para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Se nós nos aproximarmos de Deus, Ele vai se aproximar de nós. Amém? Nós precisamos lavar as mãos, purificar o coração, e aqui vem algo que eu acho muito interessante. Nós precisamos, ao purificar o nosso coração, abandonar uma mente dividida. Entende? Ou seja, ou é ou não é. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta que você não precisa responder, para você não ficar envergonhado diante das pessoas. Mas olha para mim, por favor, olha para mim com muita seriedade, me diga, você é um cristão verdadeiro ou você é um cristão nominal? Você é crente de verdade ou você só é crente quando você chega na igreja? Como é que é a tua vida com Deus lá fora? É necessário, irmão, que você purifique o seu coração e que essa sua mente dividida escolha um lado. E escolher um lado implica em você abandonar o outro lado. Não dá para você caminhar com Deus e caminhar com o mundo. Não dá para você viver uma vida de santidade e uma vida de pecado. Não dá para você caminhar com o Senhor e viver fazendo as coisas que o mundo quer que você viva, pensando como o mundo quer que você pense. Não dá, querido, para você servir ao Evangelho e servir às ideologias do mundo. Você precisa escolher de que lado você está. E ao escolher de que lado você está, Deus vai se aproximar de você, se e somente se você aproximar-se dele. Entenda uma coisa, amado. Você merecia estar aqui? Sabe por que você está aqui? Pela graça de Deus. Você não pode lançar fora a graça que o Senhor concedeu a você de conhecê-lo, porque essa graça que você vive hoje é a sua única e última porta de salvação, para esse mundo e para o mundo por vir. Sem essa graça, a sua vida vai ser uma vida sem graça, para não usar uma expressão mais forte. E quando eu falo uma vida sem graça, eu estou falando de que tudo que poderia ser bênção e que seria bênção pode se tornar uma maldição, e a sua eternidade também não será muito boa. Eu preciso falar isso para você. Irmão, se você não tem uma aliança com Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, além de não viver a vida que Deus quer que você viva, uma vida abençoada, quando você partir dessa para melhor, você só vai partir dessa, mas você não vai partir para melhor. Entendem o que eu estou falando? Quantos compreendem? Precisa ser mais incisivo? Não, né? Você entendeu. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, só que eu nem vou abordar a eternidade agora. Nessa ministração de hoje, eu quero abordar só a tua vida nessa terra. Ou seja, eu estou abordando só o comecinho da sua existência, que é eterna. Ok? Quantos querem começar bem e terminar melhor ainda? Amém? A palavra de Deus fala que melhor é o fim do que o começo das coisas. Ou seja, você pode ter começado mal, mas se você terminar bem, você cumpriu o dever de casa, você caminhou de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Queridos, todos nós temos um problema. E esse problema é o qual nós vamos discorrer agora. Nós temos o problema do vazio existencial. E esse vazio existencial é resolvido no corpo de Cristo. Vamos lá, quantos já se perguntaram para que raio que você veio para o mundo? Quantos já fizeram essa pergunta? Para que eu nasci? Quem sou eu? Por favor, levante a mão, se você já fez essa pergunta. Você já fez essa pergunta, né? Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Qual que é o meu propósito nessa terra? Se você ainda não fez essa pergunta, eu garanto para você que logo, logo você vai fazer, irmão. E é interessante, querido, que para essa pergunta, a igreja não só tem a resposta, como a igreja é a resposta. Todos procuram seu lugar no mundo.
E aí eu quero te dizer uma coisa interessante. Nessa semana eu me deparei com uma frase de um livro que eu li, inclusive eu aconselhei alguns irmãos aqui da igreja para comprarem, e aqueles que eu aconselhei para comprar, comprem essa semana, impreterivelmente leiam. É um livro curto, de poucas páginas, do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande homem de Deus do nosso país. O nome do livro é Piedade e Paixão, e eu aconselho esse livro, tá? E nesse livro, ele comentava algo que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: a igreja é o mais saudável exemplo de vida em comunidade. Pense um pouco sobre esses assuntos, irmão. Assunto em alta: isolamento social. Não é verdade? Quantos ouviram falar de isolamento social nesse último ano? Todos nós aqui. A mídia bateu muito sobre isso. Então, muitas vezes, quando nós não sabemos quem nós somos, o que nós fazemos? Nós nos fechamos. Sim ou não? Porque já que eu não sei para onde ir, eu não vou para lugar nenhum, eu vou me fechar dentro de mim mesmo. Pense nesse tema, contribuição comunitária. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você já parou para se perguntar o que é que Deus quer que você faça para abençoar a vida das outras pessoas que estão aí sentadas do seu lado? Dá uma olhada ao redor. Dá uma olhada aí para essa igreja. Dá uma olhada para todo mundo. Vai, todo mundo olha aí. Olha para trás, olha para frente, olha para o lado, olha para mim. Olha aí, está vendo? Sabia que você é uma ferramenta de Deus para abençoar essa pessoa que você viu? Sabia que você tem um valor dentro de você, que você ainda desconhece, mas que somente você pode manifestar, porque cada vida, cada um de nós tem um propósito único diante de Deus. Cada um de nós é uma ferramenta única da ação do céu. E cada um de nós tem algo para manifestar na vida dos nossos irmãos. Só que muitas vezes, querido, eu vejo pessoas travadas, e a verdade é essa, travadas, sem saber o que fazer, e se sentindo mal, porque não fazem nada para o outro, e aí acabam por cair em outro problema, que é o problema da realização pessoal. Gente, eu não quero com isso trazer para você nenhum tipo de orgulho próprio, e nem autorrealização. Mas ontem eu estava conversando com pessoas muito queridas, e eu comentei com elas algo que eu já tenho comentado com algumas pessoas, inclusive já falei em ministração. Eu hoje tenho a graça de dizer que tudo aquilo que Deus me colocou no coração para fazer, tudo aquilo que Deus disse que eu seria, que eu faria de relevante, até agora, eu tenho a graça de fazer. Hoje eu tenho a alegria de ter construído algo e de poder impactar vidas. Eu estou falando da sua vida, porque o Senhor decidiu que eu trilhasse um caminho, mas eu, por minha vez, decidi trilhar esse caminho. Então, hoje, eu posso dizer que alcancei um nível atual de realização pessoal, que eu tenho no Senhor. É o nível da plenitude? Não, tem muito mais coisa. Mas o que me dói é ver pessoas que muitas vezes estão com 20, 30, 35, 40, 50, 60 anos, e elas olham para trás e elas dizem: puxa, parece que eu não fiz nada de relevante na minha vida. Puxa, parece que eu não toquei as pessoas, parece que eu não construí nada em ninguém, parece que eu não construí nada nesse mundo que realmente tivesse valor. Irmãos, como eu já falei, para todas essas questões, a igreja não somente tem a solução. Não é que você vai chegar aqui, vai vir uma bênção do céu, assim, uma caixinha de presente, vai chegar na tua mão e dizer para você: olha, está aqui a solução, está aqui a solução para você não se isolar, está aqui a solução para você contribuir na vida do outro, está aqui a solução da tua realização pessoal. Não, não é isso. A igreja não tem a solução, a igreja é a solução. Lembre-se do que eu falei, que eu li no livro. A igreja é o símbolo de forma comunitária. Aliás, eu vou ler aqui de novo porque eu quero ver. A igreja é o mais saudável exemplo de vida em comunidade. Sabe? É dentro do corpo de Cristo que nós nos desenvolvemos. É dentro do corpo de Cristo que nós nos projetamos. É dentro do corpo de Cristo que nós sabemos quem nós somos. É dentro do corpo de Cristo que nós sabemos o que Deus tem para nós. Só que tem um problema, irmão. O problema é que não basta você vir para a igreja para que isso chegue até você. Nós temos um grande problema na igreja brasileira e no mundo nesses dias de hoje, que é o problema que muitas vezes a igreja está cheia de pessoas vazias. Eu não estou falando da Fire, aqui não tem ninguém vazio, amém? Glória a Deus, falo pela fé e eu creio que é verdade.
Mas, queridos, muitas vezes nós vemos a igreja cheia de pessoas que não têm prazer, desejo, força, vontade de se desenvolver com Deus, porque simplesmente ainda não entenderam que o simples fato de estarem dentro de um culto, ouvindo uma palavra, não vai tornar delas a imagem e semelhança de Cristo, como elas devem ser. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Efésios 2, 8. Eu amo essa palavra. Deus me deu essa palavra ano passado e ela tem martelado na minha cabeça. Eu acho que é porque Deus quer que ela se torne verdade na minha vida, e eu quero que se torne verdade na sua. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8 fala o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que antemão Ele planejou para nós. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, a salvação, depois, as boas obras. A salvação não vem porque você é bom. Você começa a praticar aquilo que Deus quer que você pratique, porque primeiro Ele lhe salvou. Compreende? Um símbolo indiscutível, indubitável da salvação é a mudança de atitude em relação à vida que se leva. Eu lembro que eu era muito jovem. Gente, eu tinha 13 anos quando eu me converti. E eu já contei essa história, mas eu gosto dela. E eu lembro que tinha meu primeiro discipulador, a primeira pessoa que cuidou de mim. O nome do cara era Eulânio. Nunca conheci outro Eulânio na vida, nem antes nem depois. Eu lembro que Eulânio era uma bênção, sabe? Piazão de tudo, espaventado que só ele, mas eu admirava aquele cara. Foi o meu primeiro discipulador. Inclusive, soube outro dia que ele estava morando em Santa Catarina. Vai que, né? Mas enfim. E eu lembro que eu, com as minhas dúvidas de novo convertido, eu cheguei para ele e eu disse: cara, eu queria muito saber se eu já fui batizado no Espírito Santo. Eu queria muito saber se eu já fui salvo. Eu queria muito saber se o Espírito Santo já habita em mim. E ele falou: cara, mas que pergunta boba, é claro que você foi. E eu falei: como é que você pode ter tanta certeza? Eu não falei em línguas ainda. E ele falou para mim algo que eu nunca esqueci. Ele disse: calma, isso é só uma questão de tempo. A prova de que você foi batizado no Espírito Santo é porque o seu caráter, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir mudaram. Eu conheci um Israel e hoje você é outro Israel. E aquilo marcou a minha vida. Você quer saber se você é cheio do Espírito Santo de verdade, irmão? Olha para quem você era e compara com quem você é. Você quer saber se o Espírito de Deus realmente está agindo dentro da tua vida? Irmão, não se trata de você se esforçar. Você pode tentar parar de pecar a tua vida inteira e nunca ser salvo, se você só tentar parar de pecar para tentar impressionar a Deus para conquistar a salvação. Deus não vai se impressionar com tuas obras de santidade. Isaías já falou. Isaías diz que as nossas melhores obras de santidade diante de Deus são como trapos de imundícia. Então pode se esforçar à vontade, querido. Não é pelas tuas obras. Primeiro você recebe, primeiro você se rende. Eu quero te lembrar uma palavra, ou quem sabe te ensinar uma palavra. Pertencimento. Você primeiro precisa pertencer. Irmão, tem muita gente na igreja querendo conquistar o reino de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o caminho não é você conquistar o reino, é você ser conquistado pelo reino. Você compreende isso? Não é você vencer o reino para que o reino entre dentro de você, é você ser vencido pelo reino para que o reino se torne verdade dentro de você. Lembre-se de Malco, lembre-se do servo da orelha furada. Querido, quando um servo não queria mais a liberdade, porque tinha aprendido a amar o seu senhor, ele furava a orelha como um sinal de que agora ele era servo por amor. É isso que nós somos. É dizer: ei, Jesus, eu não sou meu, eu sou teu. Compreende? Então, queridos, o reino de Deus precisa, para se manifestar dentro de nós, vencer o abismo do pertencimento. Você precisa pertencer ao reino, tanto quanto você gosta de imaginar que o teu carro é teu, ou mais.
tanto quanto um pai gosta de imaginar que os filhos são seus, e até mais. Tanto quanto você gosta de pegar o dinheirinho suado que você trabalha para ganhar, e ir comprar alguma coisa e dizer assim, eu conquistei. Quando se trata do reino de Deus, você precisa ser conquistado. Você precisa se render. Porque aí está um novo aspecto. Querido, quem luta contra você não é Deus, é o diabo. Deus está à porta e bate. O Senhor Jesus está à porta e bate. Se você abre, se você se rende, Ele entra, Ele faz morada, Ele estabelece o trono. Mas se você não se rende, Ele não vai entrar, porque existe um lado dessa escolha que é totalmente teu. Você consegue compreender isso, amado? Então, querido, uma vez eu estava conversando com um lindo, querido, amado, e ele estava falando para mim sobre a vida que ele tem levado com Deus, e sobre estar desenvolvendo sua vida com Deus, e sobre estar lutando para vencer certos pecados, e certas situações, e o que eu falei para ele foi, cara, você está medindo a tua vida pelo teu pecado, você não pode medir a tua vida pelo teu pecado, você tem que medir a tua vida pelo que Deus diz que você é, pela graça que foi derramada em você, porque se você mede a tua vida pelo teu pecado, toda vez que você pecar, você para. Mas se você medir a tua vida por quem Deus é, e pelo tanto que Ele te ama, e pela graça dEle derramada, ainda que você peque, esse pecado vai ser um acidente, cada vez mais longe, cada vez mais distante, e você um dia vai estar tão próximo de Deus, que você vai vencer esse pecado. Compreende, amado? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Sabe, irmão, e às vezes a gente fica lutando para parar de pecar, achando que quando a gente ficar forte o suficiente, aí a gente vai conseguir fazer a vontade de Deus. Não, irmão, primeiro você faz a vontade, depois Ele te aperfeiçoa. Primeiro você começa a entrar nesse lugar da intimidade, e depois o pecado começa a abandonar você. Porque, irmão, entenda uma coisa, você não tira uma sombra, vamos lá, ei, tem uma sombra aqui? Tem a sombra desse G aqui. Eu não posso tirar a sombra para que venha a luz, eu tenho que trazer a luz para a sombra ir embora. Compreende? Compreende? Consegue entender? Então, o você se aproximar de Deus não significa que você como pessoa tem que se esforçar fora dele, mas você tem que se esforçar nele. É por isso que eu digo para você que todo o seu propósito, querido, passa pela intimidade. Sabe, amados, às vezes eu fico triste, e eu quero confessar para você algo. Às vezes eu me pergunto, se eu chamasse pessoas para orar, pessoas aqui da igreja, pessoas da casa, dos visitantes eu não posso falar, mas da casa eu posso. Se eu botasse você para orar aqui, na frente, aqui nesse altar, e eu dissesse para você, querido, esqueça que você está diante de uma igreja, só feche os olhos e comece a chamar pelo Senhor, Ele viria? Essa pergunta define a sua intimidade. Se eu chamasse você aqui na frente e eu dissesse, querido, conduza essa igreja até o centro da presença de Deus. E eu sei, claro que eu sei, que não depende do ministro que está aqui na frente. Eu sei. Mas eu também sei, querido, que a presença de Deus é como um fogo, e que quando um graveto queima, o restante da lenha também pega fogo. Amados, nós precisamos de uma vida quente e não fria. Você precisa de uma vida de intimidade. Você precisa de uma vida de piedade. Você precisa de uma vida onde o teu tempo de oração, por favor, entenda, para na oração, volta um pouco. Você precisa de uma vida onde a fé não é um pedaço da tua vida, é o centro. Nós hoje somos muito cartesianos. Nós medimos tudo no X e no Y. Nós medimos muito no norte e sul, no leste e no oeste. Nós temos coordenadas, nós temos latitudes, nós temos tudo muito científico, muito elaborado, e nós fazemos isso com a nossa vida. Se eu pedir para qualquer um aqui definir áreas da vida, todos vão me falar, não, vida financeira, sim ou não? É ou não é? Saúde, vida familiar. Os jovens vão dizer relacionamento, não é verdade? E daí, alguns vão lembrar de vida espiritual. Me diga aonde é que a fé é um pedaço da tua vida. Por que a fé tem que ser um pedaço da tua vida? Irmão, a fé não é um pedaço da vida, a fé é a raiz. A fé
não é algo que você desenvolve no domingo à noite quando você vem para a igreja. A fé é algo que tem que fazer parte da sua essência. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas fracas. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas balançando, que ora são, ora não são. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo, quando elas poderiam estar vivendo a plenitude de Deus, independente da situação onde elas se encontram. Não se trata dos teus problemas, irmão. Você me viu falar que eu estou realizado pessoalmente, amém? Agora pergunta para mim se eu tenho problema. Porque a gente é muito romântico, a gente acha que está realizado é não ter problema, e não é. Estar realizado é estar satisfeito. Estar satisfeito é ser grato. Ser grato é o que nós estamos desenvolvendo hoje, amém? Então, querido, você precisa aprender de, apesar de quem você é, apesar dos problemas que você tem, você desenvolver um coração grato. Achei lindo minha mãe hoje. Minha mãe hoje, eu liguei para ela não está aqui no culto, ela teve alguns problemas, ela se sentiu mal. E daí, ela ligou para mim e falou, meu filho, hoje eu não vou para a igreja. Aliás, eu liguei para ela, porque aconteceram algumas coisas, eu me senti mal, mas eu já estou bem, só que eu preciso descansar um pouco, e por hoje eu vou ficar em casa. Mas foi muito legal, filho, porque eu me senti mal, passei por uma situação muito difícil, mas depois dessa situação difícil, eu chorei. E olha que você ouviu tua mãe falar que chorou, dói, e ela falou, eu chorei, mas depois eu disse, ei, peraí, já passou. Deus é comigo, ainda que estivesse doendo. Isso não é motivo para eu chorar. Eu me lembro do meu Deus. E ela disse que começou a cantar, começou a adorar, e se recompôs. Acabou o problema? Não. Ela ainda estava colhendo os frutos do problema e da dor e da situação que tinha passado? Sim. Mas ela não murmurou. Ela até chorou, mas depois ela adorou. Queridos, se você está no Senhor, e aí eu quero te dizer, por favor, igreja, eu estou pedindo isso para o bem de vocês. Acabem com a frieza espiritual na vida de vocês. Por favor, igreja. Acabem. Sabe, eu não estou dizendo para você fazer um culto avivado, porque o culto avivado só vai acontecer quando você for avivado na sua casa. Compreende? Eu não estou dizendo para você dar glória a Deus e aleluia e pular na igreja, porque você só vai dar glória a Deus, aleluia e pular na igreja quando primeiro você der glória a Deus, aleluia e pular na sua casa. Fala a verdade, irmão, falta vencer os palavrão, não falta? Para então de uma vez. Falta ainda vencer a rebeldia, coração iracundo, então acaba com isso. Falta fome, falta vencer a preguiça, então vence, mas se esforce. Não ache que o reino de Deus não é tomado à força, porque Jesus falou que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam do reino se apoderam. Então, queridos, é pelo poder de Deus, mas a gente precisa se esforçar. Deixa eu te perguntar, irmão, você quer ser crente mesmo? Responde para mim, vai. Você quer ser de Jesus mesmo? Com sinceridade, irmão, você tem vontade, você tem sede de conhecer ao Senhor? Ou você só quer fazer uma média com Ele, para se sentir melhor? Por isso que você vem para o culto. Onde aí vai? Sabe, amados, nós precisamos queimar. Nós precisamos queimar. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos adorar, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Essa semana eu tive que viajar com a minha esposa, com os meus filhos. Nós fomos convidados por um casal aqui da igreja, uma família aqui da igreja, a estar com eles, e nós fomos na quarta-feira e voltamos na sexta. E eu contei esse testemunho, gente. Foi uma bênção, nós discipulamos, nós pregamos, nós oramos muitas vezes. Nós orávamos quando acordávamos, orávamos quando ia dormir, orávamos antes de todas as refeições, nós oramos pela família que nós fomos visitar. Mas eu não tive durante esses dias aquele momento do secreto, aonde eu estou na presença de Deus, e eu posso só aproveitar a presença de Deus. E eu saí daquele lugar com tanta saudade de Deus, que eu estava na moto. Eu não sei se Samuel viu essa hora, eu não sei se ele conseguiu ouvir, porque ele estava na garupa da moto, mas eu comecei a cantar.
E daqui a pouco, aí ele viu. E daqui a pouco eu comecei a falar em línguas. E daqui a pouco eu estava gritando em línguas. E eu pensava, meu Deus, os caras que passam de carro por mim devem estar achando que eu sou doido. Mas tudo bem, eu sou doido por Jesus. E eu fiz daquele lugar, enquanto eu pilotava numa BR, o meu lugar secreto com o Senhor. E aquilo me saciava, porque eu ansiava por estar na presença de Deus. Sabe? E ontem eu cheguei aqui e o meu filho tinha discipulado com o Luiz e ele entrou no escritório, ele pediu o escritório para mim, eu deixei eles usarem o escritório para discipular. E aí eles começaram a ir para a igreja, eu fui lá embaixo porque eu fui levar algumas coisas. E eu estava com tanta fome, eu estava com tanta sede, que eu entrei naquela sala da escolinha, eu vi algumas cadeiras amontoadas e eu me ajoelhei ali só para chorar um pouco, só para adorar um pouco, só para dizer para ele que eu não sou nada e que eu preciso dele. Só para dizer para ele que eu amo quando ele está comigo. Sabe? E eu pergunto para você, irmão, qual foi a última vez que você fez isso? Mas o mais triste é que eu tenho que perguntar, você já fez isso alguma vez na tua vida? Isso é intimidade, irmão. Isso é relacionamento com Deus. É para esse lugar que a gente tem que caminhar, é nesse lugar que a gente tem que entrar. É impossível, irmão, se quebrantar sem a ação do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, não sou eu. Eu não sou nada, eu estava aqui antes de começar a ministrar e eu estava chorando ali naquele lugar. Acho que vocês não viram, é mais escondido. Mas eu estava pedindo, Jesus, por favor, me usa nessa noite, porque eu sei que se o Senhor não me usar, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu sei que se eu subo aqui de pé, querido, eu posso sair de joelho. É por isso que eu subo de joelho, na esperança que o Senhor exalte a sua palavra através da minha vida. Sabe, amado, eu não posso fazer nada, eu sei disso, mas o Espírito Santo pode fazer muita coisa através da tua vida e na tua vida, mas você precisa querer, sabe? Então eu peço para você, irmão, lembre-se de Zacarias 4,6, e você não precisa abrir a tua Bíblia, mas Zacarias 4,6 fala que não é pela nossa força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Amados, o segredo da ação é o céu. O segredo da ação é o céu. Às vezes a gente fica se perguntando por que não consegue sair do lugar, por que não consegue colocar em prática algumas coisas que a gente quer colocar em prática. Irmão, está faltando céu nessa prática. Está faltando intimidade. Às vezes a gente fica se perguntando por que parece que as coisas não vai, parece que fica amarrado, parece que a gente não consegue crescer com Deus, parece que a gente não tem alegria em vir para o culto, daí vem para o culto e fica cansado, e parece que a palavra cansa, e parece que a oração não passa, e parece que tem que acabar logo, porque puxa, afinal eu já fiz minha média. Cara, está faltando céu. Às vezes parece que a gente não consegue desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Ei, irmão, está faltando céu. O céu pode descer nesse lugar através da tua vida, irmão, não é da minha. Mas você precisa desejar. Você precisa fazer mais do que querer, você precisa desejar. Isso precisa arder, isso precisa queimar na sua vida. Quantos estão dispostos a entrar nesse nível de intimidade com Deus? Ei, eu acho que você não entendeu. Quantos estão dispostos a entrar nesse nível de intimidade com Deus? Eu também estou, irmão. Eu quero levar você para lá. Eu quero que você vá comigo para esse lugar. Porque a igreja entra em lugares juntos e ninguém vai ficar para trás. Em nome de Jesus. Fique de pé aí no seu lugar. Esse é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro. Esse é